percebi. Ali, eu vou utilizar a aula de vocês para reforçar no terceiro ano, porque eles têm a disciplina de geração de energia elétrica, tá? Então, a gente viu os tipos de energia, transformações de energia, e com eles lá específico de produção de energia elétrica. Tá? Então, até vou aproveitar uma das aulas de vocês para mostrar para eles lá no terceiro ano. Tá? Para vocês terem ideia, tal qual a importância da energia e transformação de energia e quanto aparece no Enem. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Tá? Eu tenho aqui as habilidades, mas eu queria mostrar primeiro para vocês o seguinte. Tá? Aqui. Olha. Aqui é a apostila de vocês. Tá? Eu vou começar a mostrar, tá? Deixa eu digitar a página que já entra no certo lá. Ó, é aqui, ó. Nós já vimos. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Sim. Então, ó, eu tô com a apostila de vocês, tá? As referências, tal. Então, ó, vocês já viram energia mecânica, tá? O trabalho que a gente vai comentar hoje, tá? Então, ó, vou rolar rapidinho, ó, transformações de energia. Aí vem a energia cinética, que vocês já viram. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês de energia cinética, porque tem a ver com trabalho cinético, tá? Olha lá, energia potencial, tá? As habilidades. Oi? Bom, qualquer coisa vocês sabem, né? Vocês me parem, tá? Caso... Então, olha lá. Aí, exercitando, ó, tinha até um exercício na atividade lá do Enem, atirando arco e flecha. Aqui, ó, energia potencial gravitacional da altura com energia elástica do pula-pula, tá? E energia cinética quando tem velocidade. Tá, ó, os exercícios, ó, só para vocês verem que não tá fora. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, exercício de Enem, ó, é fácil de você pegar exercício de Enem que se refere. Ó, o simulador lá do skate park, né, que é um dos que a gente utilizou. E hoje, tá, ó, nós vamos estar aqui, ó, trabalho, tá, e potência. Tá? Então tá faltando, não faltando os dois, né? Não vamos envolver esses dois para comentar com vocês. Por que eu estou puxando um pouco a apostila? Porque aqui ele comenta um pouquinho, tá? Da história, por que é cavalo, principalmente carro, tá? Cada item de trabalho e potência, né? Principalmente potência, né? Tem a ver com cavalo. Ah, aquele motor tem tantos cavalos, tá? E tem a ver com o trabalho de uma força. Então, a referência antiga é assim, tá? Desde os primórdios, o ser humano ele sempre quis que alguém trabalhasse por ele, carregasse as coisas por ele. Então, o que aconteceu? Eles inicialmente dominaram, né? Como é que eu vou falar assim? Domesticaram alguns animais, né? Que nem no caso aqui do burrico, né? Que é uma referência, ou cavalo, ou boi, o que seja, tá? E para que transportasse para ele, tá? Então aqui ele fala que antigamente o principal meio de transporte urbano de São Paulo era o bonde, era o bonde a burro, né? Onde o trabalho era transportar pessoas, cargas, tá? Com os animais, tadinho dos animais, né? Nessa história toda. Mas enfim, tá? Até a chegada da energia elétrica, onde teve primeiro o bonde elétrico, tá? E todas as vezes que você desloca de um local para o outro, nós dependemos da força, tá? Então aí eu vou compartilhar
tá? Vocês viram ali que tem as habilidades, mas a ideia está aqui, tá? Ó, as habilidades. Então, identificar os impactos tecnológicos, sociais e históricos da evolução do trabalho mecânico, tá? Antigamente se utilizava o cavalo, né? O burro, né? Hoje nós temos vários tipos de motores e a ideia até do motor elétrico, tá? Por isso que essa ligação com o terceiro ano, tá? Analisar a potência do trabalho animal e do trabalho das máquinas para estabelecer padrões de comparação, tá? E aí tem o seguinte, tá? Para a gente não colocar muita coisa aqui de atividade, tem algumas que eu vou citar. Por exemplo, tá? Eu vou citar aqui para vocês. Nós temos um cavalo, um cavalo e um Fusca. Quem que tem maior potência? O Fusca. O Fusca. Fusca. Depois, O cavalo. o cavalo, e depois nós, Cavalo. tá? Só para vocês terem uma ideia, foi uma questão pedida no Enem tempos atrás, tá? As referências de vocês terem ideia quem tem maior potência. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas já começam a ter uma ideia nesse sentido. Identificar os impactos tecnológicos, sociais e históricos da evolução, ou seja, quando nós aumentamos muito essa razão aqui, nós sabemos que a gente tem muito impacto no meio ambiente, tá? Analisar a potência do trabalho animal e do trabalho das máquinas para estabelecer o padrão de comparação, tá? Então, objetivo da aula: realizar a explicação, realização de experimentos virtuais do trabalho mecânico e potência mecânica, tá? Trabalho mecânico tem, eu acho que eu não vou mostrar a energia cinética de novo, porque tudo que é energia, você executa, gasta energia para executar trabalho, tá? Lembre-se sempre disso. Eu utilizo energia para realizar trabalho, tá? Para vocês caminharem, gasta-se energia. Para um carro se deslocar, gasta energia. Então, pega essa energia de algum local, tá? Transforma em trabalho mecânico para levar em algum local. Semana passada eu percebi que eu não tinha comentado da energia cinética. E aí teve um aluno que me perguntou ontem, eu falei, olha, se eu não me engano, eu não acabei não comentando, então eu vou aproveitar da aula hoje aqui. Admitir aqui. Então, olha aqui. Qual a energia cinética num caminhão de 20 toneladas? 20 toneladas, 20 mil quilogramas. Então, vou lá e tiro esse valor, ó. Então, a partir do momento que eu vou lá e tiro a massa desse caminhão, 20 toneladas. De massa, a velocidade de 108 km por hora. Então, ele está numa estrada a 108 km por hora. Lembrando, divide por 3,6, 30 metros por segundo. A energia cinética normalmente apresenta valores altos, tá? Sempre, porque ela é bem grande. Por isso que, se vocês pegarem, por exemplo, os veículos, se você andar 100 km por hora na estrada, você gasta uma certa quantidade de combustível. Se você tiver a 120, 130, quanto mais, você não vai gastar a mesma coisa de energia, você vai gastar muito mais, porque você vai ter que manter essa velocidade. Uma outra coisa legal é a dissipação, legal entre aspas, né? Vamos pegar aqui a estrada daqui até Jaú, tá? Uma estrada qualquer, só para a gente ter uma ideia. Aí tem lá o limite, vamos falar que é 108 km por hora, tá? Para dar exato 30 metros por segundo. Se eu dissipar a energia, lembrando que toda frenagem para parar, eu preciso dissipar toda a energia cinética. Então, eu vou ter X energia. Se eu tiver a 40 metros por segundo, ou o dobro, vamos falar assim, o dobro da velocidade não é o dobro da energia, é o quádruplo.
Por isso que quando as pessoas estão correndo um pouco na estrada, é muito dificultoso você evitar acidentes, tá? Por quê? Porque a velocidade é sempre elevada ao quadrado, que é o caso aqui, tá? Energia cinética, para a gente calcular, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto que é a massa? 20.000. Trocamos aqui. Velocidade, 30. Trocamos aqui, ó, 30 ao quadrado. Tá? Quanto que é 30 ao quadrado? 30 vezes 30, 900. Tá? E aí nós temos o seguinte. A energia cinética, nesse caso, vai ser igual. 2 vezes 9 ali, 18. Aí eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitas vezes você tem que contar aqui no... Então, 18 milhões, tá? Só que eu ainda tenho dividido por 2. Então, a resposta esperada para aquele exercício 4 é 9 milhões de joules. Então, se eu pego esse caminhão nessa velocidade, para ele parar completamente, quanto que o freio tem que dissipar de energia? 9 milhões de joules, tá? Numa única freada. Só para vocês terem uma ideia, nós consumimos 2 milhões de calorias por dia, 8,4. Nós consumimos por dia um pouco menos que isso de energia. E gastamos também, né, ao longo do dia. Então, numa única freada, ele tem que gastar tudo que a gente consome durante o dia. Seria legal se a gente conseguisse fazer o mesmo para quem quer perder peso e tal, exercer o mesmo, porque você gasta muita energia em pouco espaço de tempo. Então, vamos lá no trabalho mecânico. Então, eu gasto energia. Esse a Maria Júlia entrou. Então, é o seguinte, ó, o meu desenho do caminhão do outro dia. Para ele daqui até aqui, obrigatoriamente o caminhãozinho tem que exercer força. Não tem jeito, tá? Você vai deslocar, você precisa de força. Força, mas por quanto? Para essa distância aqui, ó. Pode ser maior, menor. Se você quer chegar mais rápido, vocês sabem que precisa de maior força, tá? Só que, quanto maior força que você pegar do motor, lembre-se que você vai precisar de mais energia e vai realizar trabalho. Então, a energia... Deixa eu trazer essa figura, porque a figurinha acaba não querendo... Então, a energia é convertida em trabalho mecânico, né? Trabalho mecânico, e quantificada com equação. Esse símbolozinho esquisito aqui, ó, é o T da letra grega, tá? Se quiser colocar uma... Ah, Glauco, eu acho esquisito, eu quero pôr T maiúsculo, tá? Beleza, sem problema nenhum, tá? Só lembre-se que o símbolo que a gente está colocando para isso é trabalho, tá? É o tal da letra grega. Então, tranquilo, é só eu quantificar força vezes distância. Se eu aumentar a força, eu aumento o trabalho. Se eu aumentar a distância, eu aumento o trabalho, tá? Só vocês lembrarem o seguinte, se vocês caminharem, pensa assim, eu vou gastar uma certa quantidade de energia. Se vocês correrem, não precisa de maior força, você vai precisar de maior força na sua perna. Então, você vai gastar energia. Ah, e se eu correr um quarteirão? Beleza, você vai gastar X energia. E se você correr 3? Você vai gastar mais. Então, a força e a distância são intimamente ligadas ao trabalho. Só que aí nós vamos ter o seguinte, quer ver? Então, o trabalho é força vezes distância. Onde eu trabalho em joules. Maria Júlia caiu. Trabalho em joules, a força em newtons e a distância em metros. Só que aí nós temos o seguinte. Tem forças que auxiliam o movimento. Então, por exemplo, você correndo, a força das suas pernas vai ser a força motora, ou seja, a força que vai te gerar deslocamento. Só que, ao mesmo tempo, tem força de atrito, ao contrário. Então, por isso que eu coloquei aqui. Vou até dar uma separadinha por enquanto. Nós temos casos que o trabalho é positivo,
positiva é aquela que gera o movimento. Então, tudo que gerou movimento. Então, o motor do carro, por exemplo, tá? Ele vai te gerar movimento, ele vai te levar, te favorecer a levar em algum lugar, tá? E aí, qualquer força que atrapalhe ou qualquer energia que te atrapalhe é resistivo, tá? E o mais incisivo é a força de atrito com o piso, tá? Então, nós vamos ter a força de atrito que a gente, ao longo do tempo, equaciona com relação ao nosso próprio movimento, tá? Então, o trabalho, só vamos lembrar, tá? Ó, que depois eu vou colocar ali para vocês. Energia potencial gravitacional é trabalho potencial gravitacional. Trabalho cinético, energia cinética, tá? Não tem só o trabalho da força. Qualquer coisa que você tenha, gaste energia, tá? Nós temos o trabalho de uma força. Então, vamos lá. Aí nós temos como que eu consigo obter a potência, tá? Então, potência mecânica é o quanto de energia que eu transfiro de um sistema para o outro. Você vai empurrar alguma coisa, você está transferindo energia sua para movimentar algo. Você vai queimar combustível num carro, você está transferindo, tá? E aí nós temos o seguinte, a potência, tá? É esse trabalho dividido pelo tempo que você utiliza. Se você precisar de maior trabalho, você vai ter maior potência, tá ok? Então, por exemplo, eu preciso deslocar uma carga grande, então preciso exercer um trabalho grande, preciso de uma potência grande. Por isso que você pega, por exemplo, os caminhões com motores maiores, maiores condições de deslocar cargas grandes, tá? Onde a nossa potência vai ser em watt, o trabalho em joules, tá? E aí eu coloquei aqui do lado porque tá? A energia em joules, tá? Para quem dificilmente aparece para gente, mas um CV que é um CV que é um cavalo vapor, tá? Cavalo vapor ou um HP, para quem gosta do inglês, é horse power, que traduzindo mais ou menos seria um cavalo ligado, um cavalo, mais ou menos assim, tá? E aí tem assim, um CV aproximadamente, tá? 735 watts. Para quem quiser essa transformação. Lembrando que eu vou colocar na outra linha, tá? Que pode ser que apareça, não vai aparecer em exercício nenhum, tá? Eu só estou comentando que é para... pode aparecer num exercício de Enem e tal, mas ele sempre vai comentar um cavalo vale tanto, ou um HP. Porque às vezes você vai pegar nos carros, por exemplo. O Gol 1.6, por exemplo, que me veio à cabeça aqui para comentar. Ele tem 100 cavalos, tá? Então, 100 cavalos vapor. Vezes 735 é 73.500 watts. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um chuveiro de casa é coisa de 4.000, 5.000 watts. Tá? Então, só para vocês verem que tem correlação aos aparelhos elétricos, principalmente, todos eles em watts. Tá? E aí nós temos o trabalho de energia em joules e nosso tempo em segundos. Vamos lá. Pessoal, tudo bem até aí? Sim. Tá? Porque hoje é um pouco mais burocrático, que é para abrir para fazer a outra atividade, tá? Bom, que nem eu falei para vocês, energia potencial gravitacional, trabalho gravitacional. Tá? A energia cinética, o trabalho cinético, como se calcula também, né? Ou quantificar. E aí, eu peguei assim, coloquei já um exemplo, tá? O motor utiliza 12.000 joules. Então, vem aqui, eu já deixei o símbolo, porque, olha lá, ele mesmo já me
Nem o programa reconhece o tal. Então, 12.000 joules, tá? Qual é o tempo de energia em 5 minutos? Então, quer dizer, ele utiliza toda essa quantidade de energia. Deixa eu vir copiar aqui, tá? Então, eu tenho 5 minutos. Aí é perguntado assim para vocês, tá? Qual a potência? Tá? E aí, como que a gente calcula essa potência, né? Que dá até um frio na barriga, às vezes, para alguns, né? Nossa, como que eu calculo potência? Eu tenho que revisitar lá em cima um pouquinho, ó. O que é potência? Trabalho dividido pelo tempo. O trabalho tem que ser em joules, tá aqui, ó, tá? E o nosso tempo tem que ser em segundos. Então, eu volto lá. Oh, beleza, eu tenho trabalho aqui, 12.000 joules. Mas, e meu tempo aqui em 5 minutos? Ixi, e agora? O que que eu tenho que fazer para transformar em segundos? Vamos lá. Quem lembra? 5 minutos passar para segundos. Cadê? Segundo passa para minuto, senhor? Ou minuto passa Não, para segundo? minuto passar para segundo. É 3,6. 3,6, né, é dividido por 3,6. Ô, Ricardo, não é velocidade. Cuidado para não. Lembra que eu até falava nas aulas, cuidado com a unidade de tempo com a de velocidade, que às vezes confunde. O que você falou de 3,6 estaria correto se fosse velocidade. Mas beleza, obrigado por participar. Assim que eu gosto. 5 minutos, cada minuto tem 60 segundos, não é isso? Beleza? Então eu tenho aqui quantos segundos utilizados? 300 segundos. Tudo bem? Lembraram? Ó, aí vou lá. Pessoal, só preciso voltar aqui que eu vou copiar a formulinha, tá? Porque não tem como digitar aqui no PowerPoint, tá? E aí eu tenho assim, ó, potência igual. Quanto que é o trabalho? 12.000. Dividido por quanto? 300 segundos. Quanto que vai ser a potência? 12.000 dividido por 300. Poderia cortar 2 zeros daqui de cima. Com 2 zeros, opa, 2 zeros de baixo. Seria a mesma coisa que 120 dividido por 3. Então, eu tenho aqui um motor funcionando com 40 watts. Então, a nossa resposta esperada aqui para essa questão tá, ó, 40 watts. Beleza? Hein, pessoal? Sim. Tudo jóia? Tá? Qualquer coisa, revisitem aqui, tá? Vocês voltem aqui ou qualquer coisa, vocês me acionam depois, tá? Que agora fica fácil porque eu tô falando, então provavelmente vocês acabam gravando, tá? Então, vamos lá para o próximo, tá? Sobre um bloco, deve ser um exercício de Enem ou vestibular aqui, tá? Mas tá bom, vamos embora. Sobre um bloco atuam forças indicadas na figura nas quais se deslocam 2 metros. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Deixa eu ver se não. Ixi.
Não, não foi sim. Ixi. Pessoal, ele tá pedindo, acho que deve estar tão lotado meu computador aqui. Que ele... Ah, não creio. Pessoal, ele tá dando um... Sabe aqueles... Como se fosse um piripaque, vai. Então, eu vou aproveitar enquanto que ele tá lendo lá e vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Tá, ó. Essa aqui é a atividade, tá, ó. Vocês estão vendo aí bonitinho? Sim. Tá? Ó. Sim. Pode perceber, ó, que eu tenho aqui um outro exercício, ó, praticamente só mudando a numeração. Tá? Beleza, ó? Tudo bem? Tá, o primeiro, ó, um trabalho de 2.400, 2 minutos. Mesma pergunta, tá? Só muda os valores. Aí eu peguei um exercício, esse exercício, se vocês observarem, tá na apostila, tá? Eu só readequei de lá, tá? A única coisa é que nós temos o seguinte, ó, o motor A, ele exerce esse trabalho com esse tempo. O B, esse trabalho com esse tempo. C, esse trabalho com esse tempo. A única coisa que eu pergunto para vocês, o que acontece com as numerações aí? Que na hora que eu peço para comparar, ó, quais desses motores realizam maior trabalho? Dentre as numerações, vocês estão percebendo que tem expoente, não é isso? Sim. Tá? Quando vocês pegarem expoente, ó, vou escrever aqui embaixo, depois eu vou apagar, tá? Se eu tiver qualquer coisa que é 10 elevado ao quadrado, tá? Eu até vou aumentar consideravelmente aqui. Quando eu tiver 10 ao quadrado, simboliza que eu tenho 10 vezes 10 ou 100. É só vocês lembrarem o seguinte, quando eu tenho 10, você escreve o número 1 e o expoente vai determinar a quantidade de zeros, que nem aqui. O expoente é quanto? 2. Quantos zeros eu vou ter? 2. Tá, ó, 2. Então é 100. Se eu pegar, por exemplo, 10 ao cubo, 1, lembrando que só serve para a base 10, tá? Quantos zeros eu tenho? Agora, quando o expoente é 3, eu vou ter quantos zeros? 3 3 zeros. zeros. 1000. Se eu tiver 10 à quarta, tá? Eu vou ter o quê? Escrevo 1, eu tenho quantos zeros? 4. Opa, mais um. 10.000. E assim vai embora. Tá? Então, se eu voltar aqui, esse 10 ao cubo que está aqui simboliza 1000. Esse 10 à quarta, 10.000. Esse 10 ao quadrado, 100. Então, 100, 1000 e 10.000. Tá? Então, eu estou falando aqui de 5 vezes 10.000. Ou seja, eu vou ter ali quanto? 50.000. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte com vocês, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Vou diminuir. Opa. Eu vou colocar assim, ó. Lembrete. Tá? Porque assim vocês vão lembrar. Eu vou deixar no trabalho, tá? Na hora de colocar à tarde para vocês. Então, ó, até salvei já. Então, eu coloquei uma comparação. Ixi, aqui travou mesmo. Não sei se vocês vão ver. Eu vou fechar. Deu um piripaque aqui, legal. Tá?
eu ver quanto tempo eu tenho. 5 minutos. E ele travou e não quer fechar. Isso que é até legal, né? Deixa eu ver se eu... Não sei se vocês... Até... Olha. Sabe aquelas quando você já coloca tanta coisa de... Ele não está Sim, querendo isso deixar. acontece no meu. Nossa, o que deve estar acontecendo? No meu celular, então, ele demora um século para abrir qualquer coisa. É. Mas tinha mais um Tem exercício. algumas. Pessoal, Oi? oi, é que caiu e voltou. Mas eu não sei se ele não compartilha nem a tela mais, tá? Com relação ao próprio exercício, tá? Eu posso até voltar e mostrar. Tinha mais um exercício lá, atividade, tá? E aqui é o seguinte, ó. No terceiro exercício, voltar, já coloquei o lembrete lá, deixa eu apagar aqui embaixo, tá? Até aproveitar. Vocês estão vendo, né? Bonitinho a atividade? Não, sir. Só dá Não? pra Não. ver. Então, peraí. A Isa chegou hoje, acordou. Agora Ó, sim. agora acho que tá beleza. E o terceiro exercício, ó, tem que ele, qual o trabalho realizado por uma força de potência de 3 watts, ou seja, tem uma potência de 3 e gera um tempo, tá? Então tem o exercício 1 que a gente conseguiu fazer lá bonitinho. O exercício 2 que eu expliquei para vocês que a diferença está no expoente, tá? E aí ele coloca aqui a condição, pergunta qual é mais potente e tal, que aí vocês vão precisar verificar numericamente. E o outro aqui do trabalho, tá? Realizado por uma potência de 3 e um tempo de 20. Então tem 3 questões que se pegar bonitinho dá para fazer rapidão, tá? Não deixa para a última hora, porque tá... Se vocês pegarem com a memória fresca no comecinho da tarde, vocês vão conseguir fazer numa boa, tá? Então deixa eu salvar.